a propriedade intelectual e a pirataria no mundo dos jogos. Afinal, será mesmo que a pirataria atrapalha o criador de conteúdo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Radiohead é uma das bandas mais famosas do mundo. A verdade é que, seja na maneira de fazer música ou em seu marketing, a banda britânica sempre foi muito inovadora, característica que os torna tão aclamados no meio musical. O ano de 2007 é um perfeito exemplo dessa característica de inovação, pois foi quando In Rainbows, o 7º álbum do Radiohead, foi lançado. Mas além da sonoridade e das misturas de gêneros contidas no disco, o que há de tão inovador aqui? A banda estava sem contrato de gravadora após um hiato de 4 anos. Os músicos decidiram disponibilizar o disco inteiro em seu site, permitindo ao ouvinte pagar o que quiser pelo material, mesmo que a quantia desejada fosse zero, nada. Teria a banda ficado louca? Afinal de contas, disponibilizar um trabalho que levou meses para ser desenvolvido gratuitamente parece loucura, não é? Enfim, coisa de doido ou não, o fato é que o In Rainbows fez mais dinheiro antes de ter uma cópia em mídia física disponibilizada do que o álbum anterior da banda, o Hail to the Thief. Os relatos sobre esse experimento podem ser encontrados pela internet, portanto não entrarei em mais detalhes sobre essa ousada estratégia. Porém, gostaria de destacar a frase dita por Will Page, o gerente do Radiohead e o economista-chefe do Spotify. Os álbuns e as músicas mais vendidas do mundo também são as mais pirateadas, não importa a quantidade de táticas anti-pirataria empregadas pela indústria da música. Resumindo, o que é popular continuará sendo popular de qualquer modo. Muitas coisas aconteceram desde 2007 até 2020. Os serviços de streaming de música se tornaram mais populares, diminuindo a demanda por música pirateada. Mas será que esse exemplo poderia ser aplicado ao mundo dos jogos? E mais além, será que há algo de errado em piratear qualquer tipo de conteúdo? Se a cópia deliberada de produtos protegidos pelas leis de propriedade intelectual for liberada, quem garantirá que os criadores sejam recompensados? Para alguns, o modelo atual que protege os criadores de conteúdo é satisfatório e correto. Contudo, esse é um tema mais complicado do que parece, e ainda há muitos debates sobre a ética envolvida nesses processos. Ser contra qualquer tipo de propriedade intelectual pode ser uma opinião controversa atualmente, mas acredito que esse tipo de visão é completamente compreensível. Os libertários acreditam que, segundo o princípio da escassez, os direitos de propriedade só podem existir sobre bens tangíveis. A propriedade existe por um motivo: evitar conflitos por bens escassos por parte de múltiplos agentes humanos. Obviamente que para o seu funcionamento, as regras referentes a isso precisam ser claras, tornando esses direitos visíveis e não ambíguos. Ideias, invenções e marcas não se encaixam nesse princípio, logo, não são passíveis às regras de propriedade. Como se não bastasse as implicações quanto aos bens tangíveis, quando uma regra de direito autoral ou patente é utilizada, o indivíduo portador desse direito possui o controle parcial sobre a propriedade privada de terceiros. E aí você se pergunta, mas como isso é possível? Pensa aí, um desenvolvedor X ele poderá impedir uma pessoa Y que deseja reproduzir o código do seu jogo, mesmo que seja com o seu próprio computador, o seu próprio teclado e os seus próprios recursos. As mídias digitais não entram no princípio da escassez, pois podem ser facilmente copiadas em um processo em que o portador original não perde as suas informações. Um jogo disponibilizado digitalmente pode ser baixado inúmeras vezes sem que o seu conteúdo original seja violado, mas uma cópia em mídia física do mesmo jogo seria escassa nesse ponto de vista, sendo considerada uma propriedade do comprador.
Deve-se frisar que, seguindo esse modelo, os contratos entre o autor e o comprador são válidos. Então, uma cláusula entre as duas partes, estabelecendo que os compradores não podem copiar o conteúdo dessa mídia, ela pode ser criada, mas ela não impede terceiros que não estão envolvidos nesse contrato de fazê-lo. Nesse caso, argumentos utilitários, como falar que os criadores não receberiam incentivos financeiros suficientes, são totalmente descartáveis, mesmo que tal afirmação seja pertinente. Mas desprezando o utilitarismo, será que não há algum método de se lucrar com uma ideia sem utilizar as leis de propriedade intelectual? Bem, existem maneiras aí de lidar com esse problema, dependendo da criatividade do autor para capitalizar com a sua obra. Existem jeitos mais criativos de se olhar para esse problema, sem apelar para a propriedade intelectual. Do mesmo jeito que a comodidade aí proporcionada pelo Spotify reduziu drasticamente a pirataria no meio musical, muitas pessoas preferirão comprar aí seus jogos em plataformas conhecidas, como o Steam ou a Epic Store, por conta dos serviços proporcionados e pela sua segurança. Utilizando aí o ponto de vista libertário, seria totalmente válido uma plataforma colocar em sua cláusula medidas que buscam prevenir que os seus usuários copiem os jogos, mesmo que eu não consiga pensar aí em alguma medida efetiva neste momento. A livre competição entre empresas incentiva a criação de serviços cada vez melhores e mais acessíveis. O grande exemplo disso está nas plataformas de filmes e séries, em que as pessoas optam pela praticidade de assinar o seu serviço favorito, ao invés de ter o trabalho de procurar por um conteúdo gratuito. A competição entre as empresas desse ramo, sendo a Netflix e a Amazon Prime aí as mais conhecidas, gera uma corrida pela satisfação dos seus clientes, onde a redução de preços e o aumento de funcionalidades e conteúdos se tornam práticas comuns. Como citado no início desse artigo, o caso do Radiohead pode ser considerado um sucesso tanto em termos econômicos quanto em marketing. Mesmo sem possuir um contrato aí para distribuir fisicamente o seu novo álbum, o disco arrecadou mais do que anterior, sem a obrigatoriedade de se pagar pelo conteúdo digital. Poderia a indústria dos jogos seguir esse exemplo? O pioneirismo dos músicos nesse caso foi admirável, mas é totalmente compreensível que os desenvolvedores tenham medo de utilizar uma estratégia tão arriscada. Dangerous Gazers é um jogo que está disponível no Steam por R$ 20,69. Recentemente, o seu desenvolvedor disponibilizou um torrent contendo a versão completa do jogo totalmente gratuita. Shota Bodokidze, o grande responsável por esse ato, garantiu que não há nenhuma pegadinha nisso e que os interessados poderão jogar a versão completa sem pagar nada. O fato é que essa tática deu certo e Danger Gazers teve um aumento de 400% em suas vendas no Steam. Como é possível notar nos reviews aí da sua página no Steam, o jogo conta com o apoio de jogadores que não se interessam pelo gênero. O sucesso foi tão grande que o seu desenvolvedor criou um Patreon aí para que os usuários possam ajudar a empresa de uma forma mais direta. Por fim, todo o processo que disponibilize uma mídia de forma acessível inevitavelmente se tornará mais popular. Para os libertários, bens intangíveis não deveriam ser considerados propriedade, já que não caem no princípio da escassez. Os questionamentos sobre como o criador de um jogo, livro ou qualquer tipo de ideia irá capitalizar com isso são válidos. Contudo, o grande problema para quem desenvolve algo não é alguém usar o seu trabalho de graça, mas sim buscar maneiras de se financiar através do projeto. É isso aí, obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida, revisado por JJ Liber e narrado por Bitdove, do canal Bitcoinheiros. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!